Olá, crianças! Sejam bem-vindas à 15ª aula de português. A professora vai iniciar essa aula com uma leitura. Vocês já estão acostumados comigo, não é? Eu sou a professora Luciana e vou ler para os quartos anos A, B e C. O gênero de hoje é fábula. Mas, professora, a senhora já leu fábula? Lembra que eu disse que a fábula é um dos gêneros que a gente vai mais aprofundar? Característica da fábula. A fábula, ela acontece com personagens, animais que falam, ela ensina deixa um ensinamento para a gente. É um texto normalmente curto, que da vida dos animais, do acontecimento com os animais, a gente pode tirar uma lição para a nossa vida do dia a dia. A gente tem que fazer essa comparaçãozinha. Vamos ver hoje no que a gente pode se assemelhar, a gente pode ver de parecido com a nossa vida nessa fábula. Os dois burros. Dois burros trotavam pela estrada. Um carregado com 2 grandes sacos de sal, o outro com uma carga de esponjas. O primeiro ia ofegante, cansado, pois o sal pesava muito. O segundo saltitava, satisfeito com suas leves esponjas. Dali a pouco, chegaram a um riacho que precisavam atravessar. O burrinho, cansado, feliz de se refrescar, entrou na água sem demora. Mas, com o peso em excesso, ele se desequilibrou e, escorregando, foi parar na parte mais funda do riacho. A princípio, ele teve medo, mas depois percebeu que sua carga ficava bem mais leve. É que o sal se dissolvia na água. Quando alcançou o barranco, aliviado de seu peso, pôde trotar satisfeito. O segundo burrinho, vendo o que acontecia, quis imitar o companheiro. Entrou no riacho, escorregou de propósito e foi parar na parte mais funda. As esponjas, porém, encharcaram-se de água e o tolo burrinho quase morreu afogado. Aqui não tem uma moral clara, mas a gente pode pensar. Não queira levar vantagem sobre os outros, porque o burrinho que levava esponjas viu que o que levava sal, que sofria, se deu bem, quis fazer a mesma coisa. Então não tente levar vantagem sobre o outro, se contente com a sua carga. Várias coisas a gente pode pensar aqui. Não queira ter a vida do outro, seja feliz com a sua. Na vida da gente, no cotidiano, também dá para a gente refletir? Dá sim. Será que eu sou agradecido pela minha vida? Será que eu me contento e agradeço pelo que eu sou? Ou eu estou querendo levar a carga do outro? Ou eu estou querendo levar a vida do outro? Então, fábula é assim, para a gente escutar a história dos animaizinhos e pensar na própria vida, ok? Eles sempre deixam um ensinamento para a gente. Essa daqui também é da coletânea da Rosane Pamplona, que eu já li para vocês, Moral das Histórias, Fábulas de Esopo, tá? É uma coletânea só de fábulas, eu gosto muito delas, porque tem uma mais legal que a outra. Continuando, então, preste atenção no decorrer dessa aula para a gente fazer as anotações e os devidos registros no caderno, ok? Até!
Crianças, conforme combinamos e a gente tem acompanhado os caderninhos e vocês estão seguindo bonitinho a orientação, vocês vão escrever em cima do caderno, aula 15, português. Seria bom que vocês fizessem a lição no dia 15, daí colocaria aqui dia 15/3, para a gente acompanhar toda segunda-feira português, terça matemática, mas eu entendo que tem criança que não consegue fazer no dia, mas não pode deixar as coisas acumularem, certo? E como nós combinamos, nós vamos registrar nossa rotina da aula no caderno. Então, ficou aula número 15, português e a data. Leitura, os dois burros. Pula uma linha, ó o X de pular a linha. Número 1, recordando, sílaba tônica. A atividade coletiva, porque nós faremos juntos. Atividade número 2, atividade de classificação de sílaba tônica nas folhinhas, que eu vou passar para vocês, ok? Presta atenção então, tá? Crianças, para atividade coletiva, juntos, nós vamos pegar esta folha, mas prestem atenção, nós não vamos fazer a interpretação desse texto. Nós vamos virar e vamos encontrar aqui um espaço que eu vi que estava em branco e eu deixei umas palavras para vocês. Então, com a ajuda de uma régua ou de uma tesourinha, você vai pedir para a mãe e destacar esta atividade aqui, ó. Destacar. Em cima desse traço aqui, a gente vai tirar essa atividade aqui, ó. Ó, é só essa atividade que nós vamos precisar para fazer atividade coletiva, ok? Então, dá um pause e cortem só essa atividade. Esta será atividade coletiva. Atividade coletiva, ou seja, vamos fazer juntos. Para fixar bem, para a gente ir para o próximo passo já, nós vamos fazer juntos, encontrar juntos a sílaba tônica das palavras. Separe as sílabas das palavras abaixo e circule a sílaba tônica. Vou dar uma paradinha aqui. Vocês podem pensar, e o resto daquela folha, o que eu faço com ela que tem a interpretação da tartaruguinha? Coloca no saquinho de volta. Não é nesse momento que nós vamos trabalhar com ela. Então, eu só quero esse pedaço agora, ok? Vamos fazer junto, então. Separação de sílaba. Caneca. Se eu chamar a palavra, se eu entonar a voz, eu já vou descobrir, ó. Cané. A sílaba forte é o né. Circula. Mundo. 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 A sílaba forte é o Mamão. Mão. Aqui tem acento, lembra que eu falei do mamão? Tem acento, mamão. A sílaba forte é o mão. Mágico, mágico. Aqui tem acento também. Mágico é o má que é o forte. Eu não falo mágico e nem magicó, eu falo mágico. Fechadura. 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 É o du que é o forte. Celular. Celular. A última é a forte aqui. É a última. Lar. Girafa. 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 Olha lá.
é o Rá, o forte. Por que eu fiz isso com vocês? Porque o próximo passo, que nós vamos ver em seguida dessa aula, é a classificação da sílaba tônica. Porque percebam, aqui não é a última, é a penúltima. Aqui não é a última, é a penúltima. Aqui é a última. Aqui não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima a sílaba forte. Então, cada lugar que a sílaba forte está, ela ocupa um lugar. E o aluno esperto vai entender direitinho, prestar atenção. Esta folhinha aqui, você pode dobrar, como eu ensinei, 2 ou 3 dedos e colar no caderno. Se precisar dobrar aqui, também pode. À medida que precisar, você cola, dobra, põe 4 pinguinhos de cola aqui, ou passa a cola bastão e cola no seu caderno, sem deixar nenhuma parte pro lado de fora do caderno, ok? Agora que nós já aprendemos a encontrar a sílaba tônica das palavras, a professora trouxe aqui a classificação da sílaba tônica de cada palavra. Lembramos que classificamos a sílaba tônica quanto à sua posição na palavra. Se ela fica na última sílaba, ó, ela chama oxítona. Quando a última sílaba da palavra for a forte aí eu coloquei entre aspas porque é tonicidade, é como ela pronuncia, então a pronúncia dela é forte. Olha o exemplo, tripé, o forte é o pé. Jornal, jornal, lembra que eu pedi para entonar a voz, para dar uma chamadinha na palavra? Jornal, é o nau a forte, é a última sílaba forte. Então, a gente chama de oxítona, não é oxitona, como algumas crianças falam, não. É oxítona. Café, quando tem o acento, lembra da dica? Já é ela que está demonstrando para a gente que é forte. Café, a última sílaba é forte. Acordar, a última sílaba aqui é o dar, que é a mais forte. Chamamos então de oxítona quando a última sílaba for a forte. Paroxítona, quando a penúltima sílaba for a forte. Dentro da palavra não é a última, é a penúltima. Olha o exemplo, camisa. Quando eu chamo a palavra, quando eu dou uma entonada na voz, não é usar o forte, não é o último, é o penúltimo. Tapete, não é o último, é o penúltimo, é o P. Doce, não é o C, eu não falo doce, eu não falo, eu falo doce. Então, a sílaba forte aqui é o do, doce, não é a última, a penúltima. E o outro caso, proparoxítona. Proparoxítona, quando a penúltima sílaba da palavra for a forte. Vejam aqui. Médico, médico. A sílaba forte aqui é o mé, mé. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima sílaba forte. Árvore, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima sílaba forte, ó. Eu não falo arvore, nem falo arvoré, eu falo árvore. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Plástico, aqui tem acento, já indica pra gente que essa é proparoxítona. E aqui na proparoxítona tem uma regra, e é uma regra bem fácil de decorar. Todas as proparoxítonas
são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Não é o mesmo caso de oxítona nem de paroxítona, que dependem de outras regras, que em séries posteriores vocês vão aprender. Para nós agora, no 4º ano, interessa reconhecer a posição da sílaba forte. Se for a última, oxítona. Se for a penúltima, paroxítona. Se for a antepenúltima, proparoxítona. Eu gostaria de que vocês registrassem isso no caderno, porque a próxima atividade eu vou pedir para vocês fazerem na folhinha. Pois então, dá um pause nesse vídeo, nesta parte, e copie essa classificação de sílaba tônica no caderno, para depois a gente fazer as atividades, ok? Até. Pessoal, agora vocês vão pegar esta atividade aqui, que está escrito sílaba tônica. Ela está dentro do seu saquinho. Aqui em cima tem a definição que eu acabei de explicar. Que a sílaba tônica, quando a última é a forte, a pronunciada com mais ênfase, é oxítona. Quando é a penúltima, paroxítona, e a antepenúltima, proparoxítona. Vocês vão fazer a seguinte atividade. Vocês vão separar as sílabas aqui nesses quadradinhos e classificar aqui se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Eu vou fazer alguns exemplos com vocês, tá? O primeiro, caneca. 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 Não é a última, é a penúltima. Quando é a penúltima, chama paroxítona. Vou numa outra agora. Girafa. Girafa. Vocês vão completar tudo. Eu tô fazendo alguns exemplos para que vocês saibam fazer em casa. Gira é a sílaba forte também, é igual o de cima. É a penúltima. A gente chama de paroxítona. Vou fazer uma agora que seja mamão. Mamão. A última sílaba é a forte, oxítona. Mágica. Mágica. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Ela chama proparoxítona. Proparoxítona. Então, esta é a atividade que vocês vão fazer com todas as palavras, com todas. Depois pode até recortar, se quiser, nesse pontilhadinho, cuidado para não recortar as palavras, e pode colar no caderno de português, embaixo da rotina que vocês acabaram de escrever, ok? Continuando, mais uma atividade de sílaba tônica. Grife a sílaba tônica dessas palavras. Grife, circule. Grifar é passar um tracinho embaixo. Ó, árvore, planta, planta. Você vai grifar a sílaba tônica dessas palavras. Toda palavra tem uma sílaba tônica, não importa a posição que ela está. 2. Transcreva estas palavras na coluna adequada. Aí você vai pegar um rascunhozinho
porque às vezes só de olhar fica difícil. Se você separar as sílabas, fica mais fácil. Então, piolho, piolho. Aqui a sílaba forte é o O. Não é a última, não é a penúltima. A penúltima chama paroxítona. A gente acabou de ver. Você vai colocar piolho aqui na proparoxítona. Fábula. Se você separar os pedacinhos, fica mais fácil. Fábula. Ó, e tem um acento. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Então, chama proparoxítona. Fábula. Eu vou fazer aqui anel. Anel. Anel é a última sílaba forte, então ela chama oxítona, ok? Vocês vão fazer isso com todas essas palavras, elas vão encaixar certinho aqui, ó, tá? Embaixo, essa número 2 vai encaixar aqui. E essa daqui é só para grifar a sílaba tônica, certinho? Faça com capricho, depois que terminar, cola no caderno também. Detalhe, se você colar e dobrar, vai ficar muito ruim para corrigir. Eu sugiro que você cole numa folha aberta, ou seja, que ela fique bem sem dobras. Tira a parte de cima aqui, se você quiser, com uma régua, com uma tesoura, contanto que não corte nada de letra, e cola no caderno. A gente vai fazer a correção delas na aula que vem. E daí, a gente tem que estar podendo apagar. Se eu dobro a folha, fica ruim para eu fazer a correção, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Façam com capricho e dedicação para a gente prosseguir aí a nossa aprendizagem, ok? Um abraço, até!